Olá, tudo bem? Eu sou a professora Fabiana, mas pode ficar à vontade de me chamar de Fabi. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou morena, tenho os cabelos castanhos e cacheados um pouquinho abaixo dos ombros, olhos castanhos escuros. Hoje eu estou aqui num cenário com uma parede com fundo azul, com algumas linhas brancas e acompanhada dos meus amigos livros, inclusive de um livro sobre a escritora Carolina Maria de Jesus. No início, um pouquinho antes da nossa aula, eu estava lendo um dos meus livros favoritos, que é o livro Quarto de Despejo, o Diário de uma Favelada, que é da Carolina. A Carolina foi uma escritora de origem pobre, negra, e eu queria te fazer uma pergunta. Quantos livros de mulheres negras você conhece? Você já se fez essa pergunta? Você quer conhecer o livro de algumas autoras negras? Eu vou te mostrar agora. A primeira autora se chama Conceição Evaristo. Ela foi professora aqui na cidade do Rio de Janeiro e atualmente ela escreve poesias, contos e romances. Uma das suas obras para o público infantil é o livro Azizi, o Menino Viajante. Você conhece a Geni Mariano Guimarães? Ela é uma poeta, escritora brasileira, ativista e autora de 10 livros de poemas e contos infantis, incluindo o livro A Cor da Ternura. Sônia Rosa também foi professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro. É uma escritora voltada para a literatura infantil, com cerca de 40 livros publicados. Ela é autora do livro Os Tesouros de Monifa. Madu Costa é ligada principalmente à literatura infanto-juvenil. A autora busca difundir a afirmação racial em suas obras. Meninas Negras e Cadarços Desamarrados são algumas de suas publicações. Gostou das sugestões de escritoras negras brasileiras? Mas hoje, em especial, nós vamos falar da Carolina Maria de Jesus. Ela foi uma das principais e primeiras escritoras negras brasileiras. Vamos conhecer um pouquinho da sua história? Carolina Maria de Jesus nasceu em 1914 em uma cidade chamada Sacramento, lá em Minas Gerais. Seus avós foram pessoas escravizadas e toda a sua família lutava muito para sobreviver. A mãe de Carolina era lavadeira, sabe? Aquelas lavadeiras das boas. E ela trabalhava para uma senhora que gostava muito, mas gostava muito de Carolina. Achava ela uma menina super inteligente e esforçada. Então ela resolveu colocar Carolina em uma escola. Naquela época não era muito comum as crianças pobres estudarem. Eles não tinham direito à educação. Muito triste, não é? Quando chegou na escola, Carolina ficou encantada com as letras, com as palavras, com as frases, com os livros. Aquilo ali era um mundo novo para ela. Era tudo que ela sempre sonhou. E falando em sonho, foi ali que ela gerou aquela vontade de se transformar um dia em uma grande escritora. Infelizmente, ela só pôde estudar por 2 anos, porque ela precisava ajudar a mãe a sustentar a sua família, que, como eu já disse, era muito pobre. Carolina cresceu, mas nunca parou de ler. Às vezes ela até deixava queimar a comida porque ela estava viajando no mundo da leitura. Mas teve uma vez
que ela estava sentada na calçada, quieta, lendo um livro, e os vizinhos acharam que ela estava fazendo uma bruxaria, que aquilo era um livro de feitiço. Então, sabe o que eles fizeram? Chamaram a polícia e levaram Carolina presa. Ela ficou 5 dias na prisão, sem se alimentar e nem tomar banho. Aquilo foi uma grande humilhação para ela. Depois que foi solta, resolveu ir embora para São Paulo. Mas chegando lá, a vida também não foi nada fácil. Ela trabalhou muito, muito. Teve 3 filhos e criou sozinha em uma favela chamada Canindé. Essa favela ficava às margens do rio Tietê, lá na cidade de São Paulo. Lá na favela do Canindé, Carolina começou a catar papéis no lixo para sobreviver. Ela pegava cadernos, agendas e livros no lixo. Os cadernos velhos ela usava como diários e os livros ela lia todas as noites antes de dormir. Os vizinhos achavam Carolina um pouco estranha e até metida, só porque ela gostava muito de ler e de escrever. Ela costumava dizer que os livros eram seus melhores amigos, os seus maiores companheiros. Certo dia, um jornalista chamado Audálio Dantas precisou ir lá na favela do Canindé fazer uma reportagem. Ele queria saber por que essa favela estava crescendo tanto e tão rápido. Lá, ele viu uma mulher expulsar um grupo de adultos que atrapalhavam a brincadeira de algumas crianças. E essa mulher dizia assim: saiam daqui ou eu coloco o nome de vocês em meu livro. E adivinha quem era a mulher? Carolina Maria de Jesus. O jornalista ficou curioso para saber que livro era aquele que ela falava. Quando ela mostrou os seus diários, ele ficou encantado com o que leu e ajudou Carolina a publicar o seu primeiro livro, que é esse aqui, olha. Quarto de Despejo, o Diário de uma Favelada. Ele foi publicado no ano de 1960, traduzido em 13 idiomas e vendido em mais de 40 países. Foi um sucesso. Com as vendas do livro, Carolina saiu da favela com os seus filhos, mas a vida para uma mulher negra, sozinha e de origem pobre não era fácil. Muitas pessoas não acreditavam que ela era capaz de escrever tão bem, e outras não gostavam de tê-la como vizinha. Ela sofreu muito preconceito. Depois de Quarto de Despejo, Carolina publicou outros livros. Ela era aquele tipo de pessoa que tinha a língua afiada, defendia os pobres, falava o que pensava, e por isso ela não era muito bem vista pela elite. A autora faleceu em 1977 em sua chácara, que ficava lá na sua cidade natal, Sacramento. Atualmente, as obras de Carolina são objetos de estudos e continua fazendo muito sucesso. Eu gosto muito dos livros dela. Além do livro Quarto de Despejo, Carolina também publicou outros livros. Vamos conhecer um pouquinho deles agora? No ano de 1961, Carolina publicou o livro Casa de Alvenaria, o diário de uma ex-favelada. Nesse livro, ela conta como foi a sua vida depois que saiu da favela.
Diário de Bitita. É um diário da infância da autora. Ele foi publicado após a sua morte, em 1977. No ano de 2018, o escritor Tom Farias escreveu a biografia de Carolina. Eu espero que a história da Carolina e das outras autoras tenha te inspirado, te incentivado a ler cada vez mais. Mas antes de terminar a nossa aula, eu tenho uma surpresinha para você. Uma dessas autoras citadas na nossa aula de hoje quis deixar um recado para você. Vamos assistir? Olá, bom dia, boa tarde. Eu sou a Sônia Rosa, escritora aqui, do Rio de Janeiro. Primeiramente, eu quero saudar os meus queridos alunos da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Ai, meus alunos queridos, essa rede tão simpática, tão amiga, que eu já estive aí durante muito tempo. E digo, que eu virei escritora, é fruto do meu trabalho de professora, sendo professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro, contando história para os meus alunos, eu acabei inventando as minhas próprias. Então, hoje eu estou aqui, para contar para vocês, dividir essa alegria de mais uma vez estar junto de vocês mesmo, meio assim, por esse momento assim remoto, mas eu quero dizer da minha alegria. Bom, eu quero apresentar para vocês 3 livros, que é O Dragão do Mar, Zum Zum Zumbi e Quando a Escrava Esperança Escreveu uma Carta. Eu tenho muitos livros, já tenho 26 anos de carreira, tenho algumas salas de leituras com meu nome, é motivo assim, de muita alegria, muito orgulho para mim, mas esses 3 livros especialmente são livros que falam sobre a questão do heroísmo negro, Então a gente tem o Zum Zum Zumbi, que é lá de Alagoas, a gente tem Esperança Garcia, que é uma escravizada piauiense que escreveu uma carta, e saber ler e escrever é algo muito importante em qualquer tempo. E agora, recentemente, O Dragão do Mar, que fala exatamente de um herói negro, agora do Ceará, lá de Fortaleza, onde ele fez a greve dos jangadeiros. Então, esses 3 personagens, esses três heróis são muito importantes, especialmente para o professor e a professora que deseja trabalhar a 10.639. Eu acho que é uma boa entrada, pela resistência, pela força, pela coragem e pelo heroísmo. Então é isso, gente. É um meu carinho, um meu abraço em palavras para todos os alunos da rede e também para os professores, especialmente os professores de sala de leitura, que eu costumo dizer que é o coração da escola. E desejo boas leituras, lembrando que quem conta uma história abraça, lembrando também que a leitura sempre, sempre alimenta as ideias. Um beijo e meu carinho. Na aula de hoje, nós conhecemos a história da escritora Carolina Maria de Jesus e também de outras escritoras brasileiras. Eu espero que você tenha gostado bastante da nossa aula e que eu tenha te incentivado a ler cada vez mais. Antes de terminar a nossa aula, eu tenho um desafio para você. Vamos ver qual é? Faça uma pesquisa na internet procurando por outras escritoras negras. Podem ser autoras brasileiras e de outros países. Vamos ficando por aqui. Acesse o aplicativo Rio Eduque em Casa e te espero na nossa próxima aula. Um beijo e até lá!